Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui, o nosso encontro de todo sábado à tarde, o nosso programa Soma, vem somar conosco. É esse o nosso convite que nós deixamos para vocês. É para nós um privilégio nós estarmos aqui juntos para mais um momento de bate-papo, um momento de entrevista a um dos nossos convidados, para estar sempre conversando sobre alguns temas bem atuais e pertinentes. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar vocês um amigo, um irmão na fé, já de alguns anos, e colega também de ministério, porque é um dos nossos pastores aqui da Igreja Vida Plena, Bruno Vieira. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Eu agradeço. Glória a Deus, aleluia. Gente, olha, para início de conversa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou fazer uma revelação para vocês, que é daquelas revelações que eu tenho certeza que vocês, ao olhar para ele agora, vocês vão pôr a mão na boca e vão dizer assim, não, eu não acredito nisso. Pois é, vou dizer para vocês, Bruno não nasceu na Índia. Não é verdade, Bruno? É verdade. Tem muita gente que confunde você na rua? Muito, muito. Inclusive, aconteceu, acho que foi em 2015. Eu estava trabalhando de motorista e o carro deu problema. E quem estava ali na vizinhança do carro era um grupo de indianos. E, entretanto, tinha que empurrar porque foi problema de bateria. E quem eu tive que recorrer só eram eles, né? Então, eu cheguei para falar com eles. E quando eu falei, olha, podem me dar ajuda ali só para dar um empurrãozinho no carro, né? E um deles virou, olha, pode falar hindu, não precisa falar português. Eu falei, olha, desculpe lá, mas eu sou brasileiro. Eu sei que eu pareço a Irmandade, mas eu sou brasileiro, né? Pois é, o Bruno, então, assim. Bruno, brasileiro de onde já agora? Eu sou natural de Campos Belos, Goiás. Pronto. Campos, Goiás, né? Goiás. Então, Bruno, gente, Bruno não é indiano, Bruno tem um aspecto assim... mas ele é brasileiro, ele é bem brasileiro. E Bruno é solteiro, casado, diz lá pro pessoal de casa. Sou casado. Senão levam pro chão dele, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Casado e muito bem casado, tem que se dizer assim, né? Casado com a pastora Érica, né? Sim. Filhos, já tem? Filhos, tem 2 filhos, a Bruna de 12 anos e o Emanuel de 5. Emanuel. Ou seja, eu casei um dia antes de vir para Portugal, né? Casei em 2006. Então já são aí, vamos fazer agora em março 15 anos de casado já. Então vocês casaram e com 1 ano de casamento já vieram para Portugal? Não, foi o dia seguinte, ou seja, viemos mesmo de lua de mel. Ah, no dia seguinte? Casei no dia 22, no dia 23 eu apanho. E essa lua de mel então tá durando muito tempo? 15 anos de lua de mel. Né? Boa. Olha, então você já me respondeu aqui uma coisa que eu ia te perguntar. Vocês estão cá há 15 anos em Portugal? 15 anos, sim. Ok. Desses 15 anos, 12 anos... foram literalmente a cuidar de filhos dos outros. Explica aí para o pessoal de casa para eles entenderem. É verdade. Bem, não foram 12 anos, mas foi desde 2012, né? Sim. Seja, Desde 2012. Eu aceitei Jesus faz 12 anos, Sim. Ou seja, aceitei em 2008. E pronto, nós desde 2012 nós aceitamos o compromisso aí de ser líderes dos jovens, né? E passamos simplesmente a serem pais, né? Porque nós somos chamados de paizão e mãezona, né? Então foi muito gratificante, foi uma carreira assim inicial no ministério, né? E foi muito bom. E hoje temos o prestígio de ter vários filhos aqui e no Brasil também. Pensa. Então, resumindo, pastor Bruno Vieira é um dos nossos pastores da Igreja Vida Plena e durante bastante tempo, né? Concretamente, então, quanto tempo vocês tiveram? Vai fazer 9 anos. Vai fazer 9 anos, ok. Então, quase fazendo 9 anos, vocês foram líderes, né? Você e a esposa, a pastora Érica, foram líderes de jovens na Igreja Vida Plena. Gostou da experiência? Gostei. Acho que a gente, quando se diz você é líder, você tem que influenciar, tem que liderar e tem que ensinar. Mas, na verdade, quando eu olho para todos esses anos, acho que eu aprendi muito mais do que aquilo que ensinei, do que aquilo que influenciei. Né? O que mais te marcou assim, positivamente nessa trajetória de líder de jovens? Acho que quando você é benéfico para a vida de alguém, ou seja, quando você consegue influenciar ainda mais jovens que são bastante influenciados, quer seja pelas coisas do mundo, quer seja pelas coisas de Deus, então ele pensa muito, ele é muito ativo. E quando você consegue influenciar
E quando você vê os resultados que está dando certo, mesmo mudando de comportamento na casa dos pais, mudando de comportamento na escola, e você não por mérito, mas foi um dedo, né, seu ali, e quando você vê esses resultados, você acha que está valendo a pena o seu empenho e o seu trabalhar através de Deus na nossa vida. Então, acho que isso, quando você olha para isso, acho que marcou muito. Então, ver os resultados, porque acaba por ser resultado de uma influência, né? Sim. Então, ver esses resultados, no teu caso particular, foi o que mais te marcou durante esses quase 9 anos de liderança, né? Você sabia que você tem um peso de influência na vida deles. Sim, nesse sentido. E desafios? Quais os maiores desafios que você teve que enfrentar enquanto líder? Os desafios começaram logo no primeiro culto de jovens, né? Porque, na verdade, o pastor lembra, nosso culto de jovens tinha poucos jovens, mas os jovens eram jovens velhos, né? Ou seja, o mais novo lá era eu. E você começar uma liderança pregando para pessoas que já têm cursos de teologia, pessoas que já estão há mais de 10 anos do que você no ministério, pessoas que já conhecem a Bíblia, pessoas que já têm sua opinião formada sobre Deus, sobre a teologia, sobre aquilo que consegue absorver da Bíblia. Então, você iniciar ali e colocar a sua opinião, colocar o modo de ver da Bíblia, foi muito difícil. Então, estava pregando para pessoas muito mais experientes e muito mais constantes na fé do que propriamente eu. Então, esse foi um dos primeiros desafios. E o resto do desafio é manter... como se diz, manter você focado no seu trabalho e tentar de algum modo ser útil e ajudar aqueles a qual você lidera, né? Então esse é o desafio o tempo todo, é você ser constante e tentar ajudar o tempo todo. Você sente que de alguma forma, ainda na sequência dessa pergunta sobre desafios, porque os desafios eles acabam por nos consumir bastante, né? Você, por exemplo, citou agora 1 ou 2 desafios, né? Mas a gente sabe que muitos desafios aparecem quando nós estamos a liderar qualquer tipo de grupo, mas nesse caso específico estamos a falar do grupo de jovens. Então, falando dos desafios que houve, das coisas que vieram pela frente, que vocês tinham que resolver, pergunto eu, você sentiu de alguma forma que a tua juventude, ou melhor, que você deixou de viver parte da tua juventude em função de outros jovens, ou não? Você conseguiu relacionar bem a tua fase de juventude com os jovens também? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Sim. Não, na verdade, eu não perdi nada, porque a gente formou uma família tão unida que tudo que eles faziam, nos ligavam para fazer também. Então, se eles passeavam no shopping, nós também passeávamos. Se eles iam em tal lugar, nós também íamos. Então, praticamente, eu na qualidade de líderes e eles liderados, eu praticamente vivia a minha juventude sendo um jovem, ao mesmo tempo sendo líder. Então, eu creio que não perdi nada, só mesmo somou. Em vez de ser liderados, foram basicamente amigos, né, de juventude, não digo pré-adolescência, né, mas da fase de jovens mesmo também. Então você não foi daqueles líderes que, tipo assim, estava ali só para liderar à distância e eles lá no grupo dele, no lado deles e você no seu lado. Você era um líder que convivia e brincava de igual para igual, você tinha os seus momentos de relacionamento com eles assim também, né? Exatamente. E acredito que pode ter sido até um erro a gente, quando você faz uma análise de todo o ministério, né? Muitas das vezes precisava ser mais líder e menos amigo. Não que a gente não corrigisse, não que a gente não fazesse as coisas conforme era preciso. Mas ao modo como você passa a ser tão amigo, que parece que junta mesmo uma família, e você perde um pouco essa essência de líder para liderado. Perde um pouco uma cena que se chama autoridade. E é necessário isso. Posso ter errado nesse sentido, mas aquilo que a gente viveu com os jovens foi bastante intenso. Eu até costumava dizer nas pregações, quando você abria o frigorífico lá em casa, tinha um jovem, você ia para o quarto, tinha jovens, você ia na sala, tinha jovens. Então era jovem para todo lado, né? Tudo que se fazia, a gente estava no meio. Mas essa liberdade que você deu para eles enquanto líder, acho que nunca fez perder o respeito, né? Não, o respeito não, mas acho que
Acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque de certeza que tem líderes de outros jovens que estão nos acompanhando aqui também hoje. Sim, com certeza. E de alguma forma, talvez o teu testemunho possa ser uma inspiração para eles. Então, se você pudesse comentar um bocadinho sobre isso, essa relação de liberdade, até que ponto, mas também não perder o respeito, porque tem certos líderes que não querem se envolver muito com os jovens para não perder o respeito. Mas, em contrapartida, se ele também não se envolve, não é assim tão bem recebido pelos jovens, né? Porque, não é dos nossos. Como é que você conseguiu conjugar essas duas coisas? Exatamente, eu falo nesse sentido porque quando você passa a conviver com os jovens, você consegue conviver com seus problemas, com seus familiares, com toda a sua vida. Então, passa a ser mais difícil você orientar, você fazer, ou seja, exemplos, comunicar algo que esteja errado. Eu considero que seja mais difícil do que você propriamente não conhecer tanto daquela pessoa. Então, nesse sentido, nunca faltou respeito deles para conosco, até nos respeitam demais. Mesmo morando dentro do teu frigorífico. Mesmo morando dentro do meu frigorífico, né? Mas por muitas das coisas que acontecia, né, você não conseguia ter, assim, uma atitude séria de ser não é um pai mau, mas um pai que tem autoridade, que fala rigimente. Muitas das vezes a gente fazia isso, mas com mais carinho do que propriamente rigidez. E, na verdade, no Ministério Jovem você tem que ter rigidez também, porque algumas coisas fogem do controle. Então é somente nesse sentido, não que a gente que foi ruim, mas por muitas das vezes a autoridade manda sim e ela tem que ser cumprida, né? Acaba por ser numa relação parecida de pai e filho, né? Exatamente. Lógico, numa relação de pai e filho bem construída. Exatamente. Onde o pai, ele brinca com o filho, né? Dá cascudo no filho, sim, na brincadeira, pega no colo, coloca ele de cabeça para baixo, mas quando também tem que gritar com ele, às vezes tem que ser, né? Para ver se ele exatamente se sacode. E nesse ali. sentido agora você deu um exemplo bastante interessante, que pronto, você é amigo do seu filho, mas na hora de exortar você exorta. Mas uma pessoa vai receber melhor exortação não sendo seu filho, ou seja, um sobrinho, mesmo que você exorte não como sendo pai, mas essa pessoa talvez aceite melhor do que propriamente seu filho, né? É meu pai, não sei o quê. É mais ou menos nesse sentido, não que seja ruim, mas que aconteceu e talvez a gente poderia ter mudado nesse sentido, mas no demais... E de certeza que com esse tipo de envolvimento que vocês acabaram por dar aos jovens, com certeza que muitas vezes, os jovens talvez se sentiram até mais à vontade com vocês do que com os seus próprios pais, o pessoal dentro de casa, né? Para se abrir com determinados assuntos. Isso, muito mesmo. Aconteceu muito isso com vocês? Muito mesmo, coisas que não tinham coragem de contar para os próprios pais, que tinham uma relação até boa, né? Sim, relação de pai para filho, de amigos, mas na verdade se abriam conosco, né? E muitas das vezes, né, a pastora Érica passou dias e dias aconselhando, né, coisas que os pais nem sabiam, né? Mas eles existiam mesmo por causa desse ambiente de falar conosco primeiramente do que com os pais, né? Eu acho uma coisa muito bonita que os jovens que vocês lideraram durante esse tempo, eles próprios sentiram assim um carinho tão enorme por vocês, uma envolvência tão maravilhosa, que sem ninguém impor, alguém deu a ideia e todos eles adotaram essa ideia de considerar vocês carinhosamente de paizão e de mãezona, né? Era tranquilo para vocês serem intitulados assim? Era, porque a gente sempre gosta de ser, né, pai, sempre ter filho. Mas o mais interessante é quando a gente estava mesmo na rua e as pessoas mais ou menos com 18, 19 anos ou 20 anos falavam, quando a gente estava longe, ô pai, ô mãe, e as próprias pessoas olhavam, né, falavam, tipo, você tem filho dessa... Pensavam, né? Algumas até falavam, não, mas é a sua filha? E mesmo nas redes sociais, quando nós postávamos fotos, né? As pessoas conhecidos meus no Brasil, mas Bruno, você já tem filha desse tamanho? Eu falei, olha, a minha filha ainda não é desse tamanho, mas são filhos espirituais, né? Mas é bastante interessante isso, nesse sentido. Okay. E a gente, ao fim e ao cabo, nós gostamos, né? Sim. Porque quem não gosta de família, né? Você está falando aí agora, eu estou me lembrando do início da nossa entrevista aqui. Você falou que você aprendeu muito com eles. Você consegue se lembrar assim de repente? Eu sei que assim às vezes em cima da hora é meio complicado, mas lembrar assim de repente das principais coisas que você aprendeu com eles, não do que eles aprenderam com você, mas daquilo que você aprendeu com eles. Consegue puxar pela memória assim alguma coisa de repente?
Eu lembro de... Às vezes a gente acha que é sempre o líder que dá conselhos, né? É sempre o líder que está na posição de falar e os liderados de ouvir. Mas muitas das vezes nós também vamos abaixo, né? Nós não somos super-homens e as coisas também acontecem. E muitas das vezes nós tristes e os próprios jovens chegavam para a gente e começavam a lembrar daquilo que a gente tinha falado. Trocaram Exatamente, trocaram os papéis. Olha, você está nessa situação, estou te achando muito, porque cada semblante nosso nós já sabíamos o que acontecia. Sim. A gente estava tão junto que um levantar de sobrancelha já dizia algo. E muitas das vezes eles chegavam na gente, olha, não fica triste, lembra daquela vez que você falou isso comigo? Lembra daquela palavra? E isso ao fim e ao cabo entrava no nosso coração e falou, fogo, eles lembram daquilo, né? Isso nos dá um novo Paulo, uma nova esperança. É igual quando às vezes a gente está a pregar, né? E aí passa 6 meses, você já não lembra de nada. E aí vem sempre alguém e olha aquela palavra que o pastor Bruno falou, né? Pregou. Exatamente. E a gente, eu falei isso? Às vezes a própria palavra que você confortou alguém vai de encontro a você de novo. Volta. Exatamente, para outra pessoa. Então, é um mútuo amor, né? Sim. Tanto de nós para eles como eles para nós. Eu tô entrevistando aqui agora o pastor Bruno, mas a pastora Érica tá ali nos bastidores e ela tá chorando, gente. Vocês não imaginam. Se a câmera virasse aqui agora, ela tá mesmo emocionada, porque são os filhotes, né? E falando assim, é uma emoção grande, porque foram quase 9 anos, e para quem não sabe ainda, esse ciclo chegou agora em pausa ou no seu fim, né? Exatamente. Por agora, né, é o fim, mas nunca se sabe, né? Sim, Deus é que sabe de todas as coisas. Pode ser que daqui a uns tempos venham mais 9 anos por aí, né? Exatamente. Né? Mas por enquanto o futuro a Deus pertence. É, né? Exato. Mas uma coisa é de certeza, né? A gente está na obra, né? É, exatamente. A gente está aqui. Então, vocês terminam esse ciclo agora, né? E vem novos projetos aí, né? Para vocês. E os jovens vão receber uma nova liderança nesse caso. Um novo fôlego, né? Uma nova liderança. E uma conclusão geral assim desses quase 9 anos de liderança. Valeu a pena, não valeu a pena? Valeu muito, né? Muito a pena mesmo. E mesmo nesse ano, né? Quando você... É sempre difícil encerrar um ciclo, né? Você acha que pode dar mais, você acha que tem novos projetos... Mas, na verdade, é que tudo começa, tem que ter um fim, né? E a gente achou que chegou o nosso fim porque era necessário ter novas ideias, né? Novos recomeços, novos planejamentos. E tudo que começa tem que ter mesmo fim. Então, é mais doloroso você deixar do que propriamente iniciar, né? E nós aprendemos muito, né? E tem sido doloroso até agora. Eu vou falar que não está sendo fácil, não. Ainda está assim... Tá, custa engolir, né? Exatamente. A gente olha para as pessoas. Agora a gente faz igual naquelas cenas do Seu Madruga. Exatamente, né? A gente olha para todos, né? O carinho, o afeto que a gente tem com todos, até mesmo pessoas do Brasil, e recebem uns mensagens por isso, né? Jovens que estiveram aqui já no foram ministério, embora. exatamente, né? E sempre lembra da gente, que passa coisas na vida delas e sempre estão em contato conosco através de mensagens, sempre lembrando dos nossos momentos aqui. Então, foi uma mais-valia mesmo pegando em 2012 sem experiência nenhuma. Eu acredito que eu aprendi muito e foi muito benéfico para a nossa carreira espiritual, né? Então, aprendi a estar no púlpito, aprendi a ver a Bíblia de uma forma diferente, porque isso acabou também por te obrigar a se preparar mais, né? Exatamente. Ao fim e ao cabo, nós, como se diz, crentes de banco, né? Você só ouve, né? Às vezes lê a Bíblia em casa, mas quando você está na dependência de ter que extrair algo mais da Bíblia, te força a ter um aprendizado melhor, né? Mesmo tendo curso de teologia, mas todos os momentos você tem que extrair algo daquilo, você tem que ver algo que muitos não veem, né? Isso é interessante, te mantém focado e te mantém perseverante na obra de Deus. Então, todo esse momento nós tivemos mesmo na presença de Deus, né? E tudo que a gente fazia, pensávamos no ministério, né? E você já não conseguia mais desligar, né? Eu vou fazer até mesmo viagens que a gente fazia de férias, né? Quem que a gente vai levar? Quem que a gente pode levar? Como é que eles vão? Então a gente preparou tudo durante muito tempo nesse sentido, né? Benção. Bruno, continuando a falar de jovens, mas num contexto diferente, fora da igreja. Jovens de uma forma geral. O jovem de hoje, ele é o jovem 21, né? É o jovem que está no século 21 e no ano 2021.
Então o jovem de hoje é o jovem 21. Eu estava pensando isso em casa. Pai, quando eu tive essa ideia, pô, foi como se... bateu um clarão Fez luz, jovem né? 21, pegou, luz. Chavão que pegou. Mas aí o que acontece? O jovem de hoje ele é o jovem 21, mas o mundo está como está, né? A gente vê aí que a tendência das coisas, né, que vai de mal a pior, houve uma perca de valores, e mesmo não falando dentro de um contexto cristão, mesmo lá fora, a nível de educação, a nível profissional, a nível de realização pessoal das pessoas, houve um declínio nisso. Aí, olhando para o jovem de hoje, o jovem 21, você acha que esse jovem vai dar conta do futuro? Como se diz, é preocupante, né? É daquelas coisas que a gente põe a mão no coração, né? O que será, né? Porque os próprios historiadores, né, eles têm feito aí bastantes pesquisas e eles próprios têm notado um emburrecimento, né? Digamos mesmo, é assim a palavra que eles tratam. Um emburrecimento da juventude de hoje, né? Uma juventude que já não é raiz, né? Uma juventude que já... Qualquer probleminha passa a ser um problemão e esse problemão já vem em depressão, já vem em crise de ansiedade, então... Praticamente é um jovem com bastantes problemas emocionais que só devia ter se tivesse quando fosse adulto, mas está tendo muito agora. Mais cedo, cada vez mais cedo. Exatamente. Então é bastante preocupante, né? E quem vem agora, né? Digo, no ministério, ou quem cuida de jovens tem que ter atenção total nesse sentido. O que você acha que é preciso para mudar? Cara, você tem que ser muito dinâmico. Você tem que puxar a atenção. Porque, na verdade, o mundo cristão, para quem não conhece, é um mundo onde, quando é apresentado, parece que há muitas regras. Eu próprio, quando não era cristão, e no Brasil, a gente ia em muitas festas e tudo mais, e quando um dos jovens do nosso grupo aceitava Jesus, a gente praticamente falava, perdemos mais um jovem, né? Perdemos mais um irmão. Porque nós não aceitávamos aquilo, ou não compreendíamos aquilo. Então é necessário você estar aqui dentro para compreender qual é a perfeita vontade de Deus e qual é o propósito de Jesus Cristo aqui. Então sempre vai haver essa barreira para quem não conhece. Então o pior desafio para quem cuida de jovem hoje é tentar penetrar dentro dessa barreira e mostrar qual é realmente a vontade de Jesus para que ele possa entender e não ficar com essa barreira que eu não posso nada, agora tudo é pecado, agora o que eu fazia já não posso fazer. Então é entrar e mostrar, olha, na verdade não é assim. Na verdade, há de ter um reino eterno e você precisa saber disso. E essa acaba por ser o grande legado, o grande né? legado, exatamente. Ou a grande responsabilidade que os jovens de hoje, né? O jovem 21. O jovem 21, jovem 21 tem essa jovem responsabilidade. Nutella, né? Nós costumamos dizer que é o jovem Nutella, né? Há o jovem raiz e o jovem Nutella. Mas... Meu amigo Bruno, um conselho para os novos líderes, pessoal que está chegando hoje na liderança de jovens nas suas igrejas, né? E estão a nos acompanhar aqui hoje. Qual o conselho que você deixa assim para o líder que está a começar a sua jornada? Exatamente. Olha, problemas virão, mas o que eu costumo Já dizer... começa por aí, né? Não se assuste, calma. Tudo tem jeito. Problemas virão, mas... Exatamente. Por muitas e muitas das vezes você vai sentir a necessidade de chutar o pau da barraca. Mas o que eu deixo para te dizer é o seguinte: nunca desista e já coloca as palavras do pastor Antônio: não troque Jesus por nada. Boa. A sua perseverança é que ditará os resultados e ditará aquilo que Deus vai fazer através das vossas vidas. Acho que é nesse sentido. Aliás, o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E vem com força. Ânimo, eu venci. Não é pondo medo, não, mas... Mas é boa coisa, não é? É boa. Temos que estar preparados. Apesar né? dos desafios, das dificuldades, mas é uma coisa que nos coloca para cima. E o sentido de recompensa depois, de satisfação, realização, igual você falou, né? Quando a gente vê os resultados da nossa influência enquanto líderes... aquilo acaba por ser o nosso grande prêmio, digamos assim, né? Boa. E para os jovens da vida plena, assim, de uma forma mais direta, assim? Tal como nos amou, ame o próximo, né? E seja fiel e seja um verdadeiro discípulo, um verdadeiro liderado, tal como vocês fizeram, nós amarmos vocês, que faça da próxima liderança, né? Porque na verdade nós somos um corpo, né? Cuja cabeça é Cristo. Então todos nós dependemos uns dos outros. É nisso. Boa, sim senhora. Gostei. Amém. Não sei se você gostou, mas eu gostei. Gostei também. Olha, agora a gente tem que se cumprimentar assim, ó. Dá cá mais um. Exatamente. Né? Brunão, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo de coração por esse momento aqui conosco.
Nosso desejo é que Deus continue abençoando você, a pastora Érica, as crianças, grandemente. E esses novos desafios, né? Que vem pela frente, novos objetivos. Exatamente. Que Deus possa continuar vos enriquecendo de sabedoria e fazendo novos resultados aparecerem através do vosso ministério. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco daquilo que é a nossa carreira, né? Cujo alvo é Jesus Cristo. E Paulo dizia que nós somos atletas, né? E esse atleta nunca pode baixar a guarda, ele tem que sempre se preparar. Nós estamos aqui preparando a cada dia mais. Eu agradeço por estar dentro desse ministério, fazendo a vontade de Deus e sendo a somar, né? Para futuro, para pregar a palavra de Deus, para continuar sendo usado daquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso aí, maravilha. Amém? Muito obrigado. Gente, Amém. muito obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, de alguma forma, possam ter se inspirado aqui nos depoimentos, nos testemunhos, na vida do pastor Bruno e de toda a sua família. Nosso desejo é que Deus possa continuar abençoando você ricamente, onde quer que você esteja, aonde Deus te chamou, simplesmente seja obediente, entregue o teu coração, dê o teu melhor e tem tudo para dar certo, ok? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.